E aí, beleza? Esse é o zelador. E sim, ele é um zelador que tem um Camaro bem estiloso e gosta de acelerar, porém estava passando nessa estrada e furou seus pneus. E teve que ser guinchado até Westville, o lar do mundo maravilhoso de Willie. Um local onde essa garota, Liv, queria tacar fogo. Mas a xerife não deixou e ainda deixou ela presa em um trailer e iria ficar lá o final de semana todo. Que sinceramente é a primeira coisa que não faz sentido, porém na oficina o zelador viu que várias pessoas desapareceram misteriosamente naquela cidade. Só que o trabalho do mecânico ficou bem mais caro do que ele imaginava e eles só aceitavam dinheiro vivo e não cartões. E nenhum caixa eletrônico funcionava naquela cidade, porém o mecânico ofereceu a ele um serviço para poder pagar aquele conserto. Ligando para o seu chefe, um tal de Tex, que tinha um cara para trabalhar com ele. O lance é que o zelador realmente iria limpar o mundo maravilhoso de Willie, que nos anos 90 foi muito famoso, mas hoje em dia era uma espelunca que só. E se ele passasse a noite toda trabalhando, pagava o conserto todinho do seu Camaro e estaria ali pela manhã. Bom, pela encarada que ele deu na doninha, não tinha muita escolha e aceitou. E lá Texas mostrou os personagens do show. Art, o jacaré, Sarah, a sereia, Kemi, a camaleão, Gus, o gorila, Ozzy, o avestruz e Tito, a tartaruga. Era um parque temático de aniversários, mas segundo Texas, algumas crianças se machucaram com os brinquedos e foram tantos processos que ele teve que fechar. E hoje aquele local era só aquela bagunça mesmo. Então Texas mostrou onde poderia pegar os produtos em uma camiseta, dizendo que ele agora fazia parte da equipe e pela manhã traria o seu carro consertado. Só que assim que saiu já trancou o local e parecia que Texas sempre trazia pessoas para fazer trabalhos frequentes naquele local. Já os amigos de Liv foram atrás dela no trailer e uma outra garota chamada Cat ajudou ela a se soltar. Mas como ela sabia que um cara foi levado para Willie, ela queria que seus amigos abordassem o plano e resgatassem o rapaz, pois provavelmente ele estava em perigo. O zelador, por sua vez, estava até fazendo o trabalho direito de limpar e arrumar a bagunça, mesmo percebendo que algumas coisas estavam estranhas e se mexendo naquele lugar, mas continuou o trabalho mesmo assim, achando uma geladeira para deixar suas cervejas, com pausas programadas para tomar uma. Até que Ozzy, o avestruz, se mexeu e ficou encarando bem na sua frente, e o zelador fez a mesma coisa, até que o avestruz se revelou para ele. Eu vou jantar a sua cara. Tranquilo, bem tranquilo. Ele não se assustou, pelo contrário, ainda deu com o rodo no bicho, porém Ozzy o machucou. E aí o zelador sem piedade deitou o bicho na porrada com o cabo do rodo, batendo nele até desligar. E depois arrancou a coluna robótica do avestruz, acabando com o animatrônico de vez. Talvez pessoas normais iriam embora nesse momento, mas o que ele fez foi voltar para a despensa, pegar uma camisa, colar um silver tape no machucado e voltar para o trabalho. Limpar uma máquina de pinball da casa muito bonita e depois um baita desafio, limpar um banheiro todo pichado. E não é que o zelador não tava pra brincadeira, limpou mesmo assim, deixando o banheiro um brinco, até que ouviu o Willie e os seus amigos cantando no palco. Bom, eram animatrônicos e sabia que de alguma forma estavam ligados, só que depois que ele apagou as luzes, parece que tinha algum no banheiro e no espelho que ele tinha acabado de limpar deixou um recado que hoje era o aniversário dele. Ele então teve que novamente limpar, só que ali tentaram fazer o terror psicológico com ele, só que dessa vez era o Gus, o gorila, que foi pra cima dele. Porém, nosso amigo zelador não tava pra brincadeira. Pegou um desentupidor e foi pra cima do gorila, descendo o cacete no animatrônico sem piedade dentro do banheiro e com a ajuda do vaso acabou com mais um integrante do mundo maravilhoso de Willie. Aí ele se limpou, pegou mais uma camisa e tapou seus ferimentos novamente com um silver tape e começou a perceber que talvez fosse o próprio Willie que estava enviando seus animatrônicos pra enfrentá-lo. Mas era hora de uma pausa, né? E uma cervejinha e, claro, se divertir um pouco no pinball. Mas esse também foi o momento que os adolescentes chegaram na Willy Wonderland para jogar gasolina em volta e tear fogo. Porém, antes de tacarem fogo em tudo, Liv queria tirar o cara que estava lá dentro. Mas o zelador estava nem aí para isso. Queria mesmo era continuar seu serviço. Então Liv insistia que tinha que tirar o zelador de lá, pois era um cara inocente que não tinha nada a ver com essa história. Tentando achar um local para entrar na Willy's, indo sozinha pela tubulação de
judiar. Porém, a própria doninha tinha percebido o movimento e mandou Art, o jacaré, atrás dela na tubulação. Mas Liv conseguiu correr e escapar a tempo do jacaré esquisito. Enquanto isso, os amigos ficaram lá cogitando se iriam entrar ou não. Mas ela saiu bem na sala da Sarah a sereia e ela apareceu várias vezes na sua frente, só que era muito rápida e de repente desapareceu. Mas seus amigos iriam sim atrás dela. Só que assim que o zelador viu as manchas de óleo, Liv apareceu. Disse que esfaqueou a sereia, mas não ia durar muito e teriam que sair dali. Mas o nosso amigo não deu nem moral e voltou ao trabalho. Já Chris e Bob, os amigos de Liv, começaram a discutir no teto e com essa briga caíram do telhado, dentro da Willy's Wonderland. Mas segundo Liv, não era esse o plano. Agora teriam que juntos achar uma forma de sair daquele lugar. Mas nesse momento a música começou a tocar e Liv já queria esfaquear a sereia, mas o zelador não deixou. E não abriu a boca para dizer uma palavra com os adolescentes. Pegou o canivete de Liv e voltou ao trabalho. Brabo! Porém, Liv foi atrás dele e tentou explicar que aquele lugar era tudo uma mentira. E esse lance de arrumar é para consertarem o carro dele também. Pois nos últimos 20 anos, várias pessoas desapareceram naquele lugar, enganadas com esse lance de trabalhar na Willy. Contando que um cara chamado Jerry Robert Willis construiu aquele lugar em 1996, porém ele e seus funcionários eram doentes e assassinos em série. E em diversos anos davam uma festa particular para quem contratava no quartinho do Willy, porém sempre terminava do mesmo jeito, com pessoas desaparecidas. E com os inúmeros casos de desaparecimento, a polícia veio no local para prendê-los, só que o próprio Jerry Robert Willis, junto com seus funcionários, fizeram um ritual satânico e transferiram sua consciência em mente para os animatrônicos daquele lugar. E nos anos seguintes que Texas comprou e reabriu aquele lugar, houve relatos de pessoas que esses animatrônicos se mexiam sozinhos, falavam coisas que não foram programadas e até assassinatos eles cometeram. E aí de novo, a Willy's Wonderland foi fechada e Texas, não sabendo o que fazer, teve que fazer um pacto com o diabo, de dar nos anos seguintes almas para os animatrônicos se alimentarem. E por isso ele estava ali, pois seria mais uma vítima. Só que em falar em vítima, Bob e Christy foram para o quartinho do Willis, na pura safadeza de quererem fazer algumas coisas por ali, naquele lugar bizarro. E o Willy, a doninha, começou a cantar, dizendo que era hora do jantar, ele iria comer 5 galinhas naquela noite. E assim que terminou de cantar, Aaron foi atacado por trás pelo cavaleiro. E Liv teve que empurrar e os outros escaparam, só que o pobre do Aaron acabou morrendo. Enquanto isso, o zelador estava no seu momento de pausa jogando um pinball e o casal na safadeza pura no quartinho de Willy. Liv estava fazendo de tudo para se proteger do cavaleiro e Chris tentou ligar para a xerife, que sabendo que quando vinha uma ligação da Willy's Wonderland, as coisas eram bem mais complicadas. E pois bem, por lá as coisas se complicaram um pouco, pois Dan foi atacado pelo Tito, a tartaruga, e Sarah, a sereia, que literalmente devoraram ele vivo. Mas assim que a pausa do zelador acabou, ele foi até o salão, pegou o cavaleiro na porrada e mostrou quem mandava por ali, arrancando a cabeça dele num golpe só e ainda ficou encarando a doninha Willy. Caraca. Só que mais safados do que Bob e Cat era o jacaré mó safadão olhando os dois e na sequência devorou os dois vivos. Só que assim que o zelador chegou lá, adivinha só, mais um pra conta dele. Abriu a boca do bicho até quebrar o animatrônico e puxou seus curtos circuitos pra fora, acabando sem piedade com mais um. Ele ficou impressionada com o zelador que não tinha medo deles. Já Chris estava se cagando de medo da camaleã Kami, que pra mim é a animatrônica mais feia desse filme. Só que ela tava com um papo de que não era má, só estava presa naquele corpo por causa de um pacto que ela nem aceitou e agora precisava da ajuda de Chris para poder sair daquele animatrônico. Chris caiu nessa e foi falar com a camaleã e segundo a xerife, que estava trabalhando com um novato, todo mundo sabia o que acontecia dentro da Willy esse tempo todo. E até tentaram dizer para a mídia e a polícia, mas ninguém acreditou neles. Texas então contratou uma equipe para demolir o local, só que naquela noite o empreiteiro foi encontrado morto e ninguém mais aceitou o serviço. Porém, tentaram fechar o local, mas as máquinas escaparam e começaram a devorar pessoas pela cidade. E segundo a xerife, como eles eram uma cidade pequena com poucas pessoas para lutarem, saírem em uma guerra com esses animatrônicos iam parecer uns dementes atirando em bonecos. Então o que a xerife fez e todo mundo da cidade foi um acordo com a Willy's Wonderland de deixar a cidade em paz, que eles alimentariam eles e
nesses 20 anos furavam o pneu de pessoas que passavam na estrada para eles ficarem na cidade e faziam de tudo para passarem a noite ou até trabalharem naquele lugar. E assim estavam cumprindo parte do acordo com as criaturas, porém Liv foi uma sobrevivente e a xerife disse que criou ela como filha naquela cidade, que sinceramente não faz sentido algum, porém estava indo lá justamente para salvá-la. E na Willy as coisas estavam meio complicadas, pois Chris foi morto pela camaleão, só que o zelador chegou e já iria dar um jeito nessa camaleã, só não fez isso porque era hora da pausa. Uai. E ok, enquanto ele curtia um lazer na máquina de pinball, Liv saía na porrada com a camaleã. E seria o seu fim com certeza, mas Liv ficou enrolando tanto a animatrônica que o zelador voltou ao trabalho, enrolando o cabo no pescoço do animatrônico e saiu arrastando. E ainda deitou na porrada mais 2 animatrônicos por ali, e assim que ela iria sair com o camaleão para fora, a xerife o impediu, apontando a escopeta para ele, dizendo que era um maluco e ainda pedindo desculpas para o Willy por aquele zelador ter matado os animatrônicos. Não era esse o acordo e ele não trabalhava para eles na cidade, mostrando que a xerife encobertava as mortes naquele lugar, algemando ele e deixaria ele ali para o Willy dar um jeito no zelador, levando Liv e aprendendo no carro, e a xerife iria esperar os animatrônicos matarem o cara, que ficou meio complicado já que tinha a sereia e a camaleã para ele destruir, porém mesmo com os braços algemados ele conseguiu acabar com as duas com muita facilidade. Liv foi levada pelo novato, só que mal sabia que a tartaruga estava em cima do carro, pegou o novato e o matou. E Liv conseguiu as chaves e mesmo sem balas desceu o porrete em Tito a tartaruga, voltando para salvar o zelador na Willy Wonderland, que sinceramente nem precisava, né? Pois ele ainda continuava o serviço de limpeza, agora deixando um brinco local bem organizado. Só que ainda tinha o tal do Willy, a doninha, para enfrentar, que até agora não esboçou muita reação contra o zelador, e o que o nosso amigo fez foi tomar mais uma cerveja e bater o recorde na pontuação da máquina de pinball. Tirou o lixo para fora, só que a xerife não acreditou que ele ainda estava vivo, apontou a escopeta para ele e iria matá-lo lá dentro só para alimentar o Willy. Só que o Willy parece que estava morrendo de raiva dela, pois apareceu nas costas da xerife e a partiu no meio, deixando a maior bagunça onde ele tinha limpado. E dessa vez, confundindo agora a mente do zelador com um monte de música e confete, desceu a porrada nele, apanhando o feio da doninha esquisita, que o até jogou na piscina de bolinha, mas nosso amigo zelador agora estava com sangue no olho. Pegou o restante de suas latinhas de cerveja, colocou num saco e fez um porrete com o cabo do rodo. E agora, meus amigos, a chinela cantou bonito pra cima da doninha do Satanás, que além da surra que foi bonita de se ver, o zelador ainda arrancou a cabeça do animatrônico, acabando de vez com o líder da seita desses animatrônicos. E de manhã, o mecânico estava fazendo cavalinho de pau com seu Camaro e a intenção era dar ele para o Texas, o seu chefe. Mas assim que ele entrou na Willy Wonderland, o lugar estava limpo como se fosse novo e o nosso amigo zelador pronto para ir embora. Saiu encarando os caras pegando sua chave e encontrou Liv do lado de fora, que desistiu ir com ele para sei lá onde ele estava indo. E os dois manés acreditando que o cara tinha limpado não só o Willis, mas também a cidade, livrando ele dos animatrônicos. Assim que entraram no veículo, a sereia apareceu e explodiu o tanque daquele carro. Na estrada, indo embora, o zelador atropelou o último animatrônico que ainda sobrou, terminando assim essa pérola com o Nicolas Cage chamado Willy's Wonderland, o filme de 2021. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!